Olá, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Saudades dessa turma, saudades de todos vocês. Ah, Hoje vamos dar início à nossa segunda unidade. Pois bem, a partir dessa segunda unidade agora, gente, eu vou adotar outras medidas. Vou ficar com o livro na mão e vou instigar vocês a ler, porque vocês não querem ler. História a gente tem que ler, pessoal. Vamos falar hoje, vamos começar com um tema super bacana, um tema aí também aclamado por Valentina. Aclamou esse tema. Vamos começar ele hoje. Então vocês podem perceber que, mas o professor falou de renascimento lá e voltou para cá. Bom, esse jogo é para atender às demandas dos dois livros. Temos dois materiais rodando, um material novo e um material mais antigo. Então, a Valentina vai me ajudar aí, que está com o material mais antigo, vai localizar esse tema que é a formação do Império Chinês. No material novo, nós temos esse tema na página 38. Então, corre lá na página 38, vocês vão ver a formação do Império Chinês. Então, vamos hoje falar da página 38, 39, 40, 41. Isso. Vamos até a página 41. Pois bem, pessoal, vamos falar de China. A ocupação do território que hoje faz parte da China começou há milhares de anos atrás. Olha só, peguem a caneta, peguem o caderno, porque vocês vão precisar anotar, não é? Porque é bem complicado. São nomes invocados e são vários nomes. Então vejam bem, a formação do Império Chinês a ocupação do território chinês, a ocupação do território chinês começou há milhares de anos, por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, se nós temos agora 2.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, por volta de 6.000 anos atrás, gente, há muito tempo. Então, há 6.000 anos atrás, onde hoje é a China, já haviam diversos povoados formados no vale, ou seja, na beira do Rio Amarelo, que eles chamam de Huanghe, no norte da China. Está aí na página 38 para vocês verem. Mar Amarelo, né, Huanghe, Piuku e etc. As primeiras dinastias chinesas, né, com o crescimento da população dos povoados formados no Vale do Rio Amarelo, os territórios localizados ao sul dele também passaram a ser ocupados. Formaram-se então alguns reinos governados por diferentes dinastias. E o que quer dizer dinastia? Já estudamos isso. Dinastia quer dizer sequência de governantes ou reis, geralmente de uma mesma família. Então vai lá, por exemplo, Arthur, né? Pai da Emily. O Arthur é o rei, a Emily vai ser a rainha. Depois a Emily, mãe da Camille. A Camille vai ser a rainha. Então Lawane. Depois aí, então todo mundo aí. Depois Vinícius e Caio. Quando a gente vai olhar, todos são da mesma dinastia. Ou seja, todos foram governantes da mesma família. Então isso é a dinastia. Então começaram a se formar algumas dinastias, alguns governos dentro do território chinês, governos independentes, cada um mandando em si. Por exemplo, como um governo de Alagoas, como um governo de Minas Gerais, é claro, né? Cada um na sua esfera. Então, nós tínhamos a dinastia Shang, que começou por volta de 1500 a.C. e foi até 1050, ou seja, sobreviveu 450 anos. Os Shangs formavam um reino poderoso no norte da China. Durante esse período, desenvolveu na região um tipo de escrita ideográfica. Depois veremos mais ou menos o que é isso. Ou então vocês podem perguntar caso eu esqueça. A dinastia Zhou ocidental, ou seja, ocidental que está para o lado do Brasil. Pra cá, pra cá, pra cá. Então, ocidental, que vai de 1050 até 771 a.C.
Os Zhou dominaram os territórios ocupados pelo Shang e se tornaram a dinastia mais poderosa da região. Nesse período difundiu-se o uso do arco e flecha, do ferro e de alguns utensílios, como o kuaizi, que são palitos utilizados para levantar alimentos à boca. China Box. Depois, a dinastia Zhou Oriental. Tá para lá. Afastada do Brasil, depois da Europa. Então veja, dinastia Zhou Oriental. 771 a.C. a 221 a.C., com o fortalecimento de alguns reinos vizinhos, os Zhou, sob constantes ataques, mudaram a capital do reino para uma região a leste da antiga capital. Nessa época, os reinos de Qin, Qi, Zhao, Han, Wei, Shu e Yan entraram em conflito pelo domínio de territórios, ou seja, todos esses reinos, todas essas dinastias brigando pela terra, gente. É o início do capital. É o início do capital. Então vejam, todo mundo brigando por conta das terras. Então, em razão da mobilização, de grandes conflitos pelo domínio e de violências, das batalhas, foi um período da história da China conhecido como o período dos reinos combatentes. Se o professor aqui, fã do Iron Maiden, perguntar, gente, qual foi o período dos reinos combatentes? Vocês vão dizer simplesmente isso, professor. Foi quando os Qin, os Hu, o Shu, o Han, o Wei, Yan, Qin, Zhao, todo mundo caíram na pancada para dominar o território. Entenderam? Só que aí tem um porém. Nesse meio tem um danado que vai se sair melhor. Vejam, é o primeiro que está aí, o Qin. Não é o Qin Kataguri, não, é o Qin. Qin, Q-I-N. No final do período dos reinos combatentes, ou seja, no final da briga toda, outra dinastia assumiu o poder. Em 221 a.C., o governante do reino Qin promoveu reformas em seu exército e derrotou os reinos adversários. Com a vitória, ele unificou os territórios conquistados, fundando o Império Qin e assim assumindo o nome de Qin Shi Huang, que significa Qin, o primeiro imperador. Então veja, pessoal, não precisa falar esse nome Shi Huang, não. Isso aí é muito difícil. Então você vê o Qin, o primeiro imperador. Veja, na China, né, vou fazer essa revisãozinha porque é sempre legal. A China começou a ser ocupada por volta de 6.000 anos atrás, em pequenos povoados aí na beira do Rio Amarelo. Depois, esses povoados começaram a ser governos independentes, administrados por várias dinastias. De repente, essas dinastias começaram a cair no cacete, no UFC literal, para ver quem é que conseguia dominar o território. E quem se sobressai nisso é o famoso Qin, gente. O Qin. Ele vai ser o primeiro imperador da China. Não é? Sendo ele o primeiro imperador da China, ou seja, dá início ao Império Qin, na verdade, ele vai começar a centralizar o poder. O que é centralizar o poder? Tudo vai para ele. É para ele. É para ele. Não é mais como antes, que era separado. Cada um tome conta de si e vamos cair na madeira. Não. Quem mandava ali agora era o Qin. Então, ao assumir o poder, Qin, o primeiro, adotou uma série de medidas para organizar a administração do império. Ou seja, para ele conseguir, né, manter as posses dele, né? Então, ordenou a divisão de territórios em províncias. O que é uma província? Divisão territorial administrada por governantes indicados pelo imperador. Ou seja, o que antes era várias famílias administrando independentemente, quem diz, olha só, quem indica quem vai governar isso sou eu. Quem indica quem vai governar isso sou eu. Então, por exemplo, quem mora em Brasília, ele que indicava quem ia governar Alagoas. Não era nada de voto, não era nada de ninguém, nada. Era Qin, e por isso que o poder era centralizado. O poder era centralizado porque só Qin que mandava.
Então veja, cada uma delas comandada por 3 pessoas: um governador civil, um governador militar e um inspetor imperial, que vigiava o trabalho dos governadores. O imperador também ordenou a padronização da moeda, da escrita e do sistema de pesos e medidas. Além disso, foram construídos milhares de quilômetros de estradas ligando diferentes regiões do Império Qin. Qin o primeiro permaneceu no poder até sua morte em 210. Mais ou menos aí 11 anos, mas o bicho fez um monte de coisa, não foi não? A Grande Muralha da China, gente. Durante o período dos reinos combatentes, várias muralhas foram construídas para proteger limites territoriais de cada reino. Ao assumir o poder, o imperador Qin ordenou que essas muralhas fossem interligadas, transformando-se em uma única e grande barreira em aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão, gente. É mais como daqui a São Paulo, é mais, é descendo em direção ao Paraná, é muito mais. Ao longo da história da China, outros governantes continuaram a construção dessa muralha, que no século XVII atingiu a extensão de aproximadamente 20.000 quilômetros. É um absurdo, é 20.000 quilômetros, minha gente. É chão, o nego morre, não termina ela a pé. De carro, bota semanas. Então veja, 20.000 atualmente ainda existem cerca de 7.000 quilômetros da Grande Muralha da China, que é considerada pela Unesco como patrimônio mundial por sua importância histórica e por seu valor arquitetônico. Então veja, a Muralha da China é uma coisa impressionante, né? Bem, chegou ali na dinastia Qin, Qin faleceu, não é? Aí entra outra dinastia, a dinastia Han. Mas não é a Han, aquele bicho que parece com sapo não, tá, gente? É Han. Han. H-A-N. Não vão escrever Han. R-A, tio não. É Han, H-A-N. Então, após a morte do imperador Qin, houve um período de instabilidade e de revoltas, até Liu Bang promover campanhas militares e restabeleceu o império e iniciou outra dinastia chamada Han. O período dessa dinastia, entre os anos de 206 a 220 depois de Cristo, começou em 206 antes de Cristo e foi até 220 depois de Cristo, ou seja, quase 500 anos. Shang, considerado o mais longo da história da China, foi marcado pela consolidação do império e de seu sistema administrativo. Vamos fazer duas distinções agora fundamentais, né, que era a vida no campo e a vida na cidade. A maioria da população chinesa vivia no campo, dedicando-se à atividade de agricultura, caça, pesca, criação de animais. Os campos cultiváveis geralmente pertenciam aos ricos proprietários de terra. A agricultura pertencia aos bombadaços, viu? Os camponeses pagavam altos impostos para poder morar e praticar a agricultura, como sempre, pessoal. O pobre sempre na retaguarda, né? Pagando ali pros caras, os caras caíram no pau. Para vocês verem, na história, isso a história nos ensina, é por isso que é importante entender a história, que quem tem a violência é quem manda. Quem tem o monopólio da violência é quem manda. Então veja, na guerra dos reinos, do combate aberto, foi essa galera que saiu vitoriosa. Os pobres tinham que pagar para poder plantar. Na região sul, o cultivo de arroz era uma das principais atividades agrícolas. O arroz era a base da alimentação dos chineses, tanto dos ricos como os pobres. Era um alimento nutritivo e fácil de preparar e de se estocar. A vida na cidade, por outro modo, durante o período Han, uma das cidades mais importantes da China foi Chang'an, a capital do império e de onde se localizava o Palácio do Imperador. Era uma cidade cercada por muros até 16 metros de espessura,
de largura, pessoal, 16 metros de largura, aguentar bala, não aguenta não, você pode mandar uma nave vindo do espaço, não passa não, né? Não sei pra que também tudo isso não, se o povo brigava com pau, com flecha, com espada, pra que um muro dessa grossura? Meu Deus do céu, e não é só não, um muro de 16 metros de grossura, com 12 portão, de saída e entrada, vigiado por guarda armado, topado, né? Na cidade havia 12 ruas principais, que eram as mais largas. Nesses locais, comerciantes ofereciam seus produtos em barracas e artistas ambulantes faziam suas apresentações. Então veja, pessoal, a história da China é uma história rica. Na próxima aula nós vamos passar agora para a página 42, que vamos falar do taoísmo e o confucionismo, que tem a ver também com o Wushu, Kung Fu, né, e outras artes marciais. Então vejam, a história da China é uma história bastante interessante, é uma história que nós temos que prestar atenção, porque a China hoje ela se promove no cenário mundial como uma das maiores potências imperialistas, né, do século XXI, e tudo que você compra hoje vem da China. É mais fácil você comprar um pendrive da China do que você pedir um pendrive no Brasil, né? Assim, um exemplo, você compra um produto, se você não comprar o produto na loja, na hora, se tiver que comprar pela internet, parece que o produto da China chega mais rápido, assim, porque eu comprei um enxoval do meu filho, uma parte dele na China. Eu gosto de viajar ali no Wish, fico ali vendo o Wish, né? AliExpress, muita coisa baratinha, né? Então, é necessário a gente entender a formação do Império Chinês, não só a nível de cultura, no sentido da gente entender a cultura do Oriente, mas a gente entender também como é que esses países conseguiram chegar no patamar que estão hoje, não é? E fazer a comparativa com o Brasil. Por que o Brasil não cresce tanto? Por que esses países não, não, não crescem tanto e o Brasil não cresce? Então a gente já viu aí, pessoal, que aproximadamente meio século antes de Cristo já havia uma administração sistemática no Império Chinês, não é? E o interessante é que entre a dinastia, começou com a dinastia Qin, a dinastia Qin acabou, entrou a dinastia Han e assim sucessivamente os chineses foram promovendo melhorias no seu sistema. Então a gente via que tinha uma melhoria no sistema de pesos e medidas, uma padronização, existia uma moeda, não é, uma organização militar. Então tudo isso faz a gente perceber como era desenvolvida a vida na Ásia. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tirem suas dúvidas, conversem comigo, conversem com os amigos. Bola pra frente, que atrás vem gente. Abraço, gente. Tenham um bom dia.